Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Defensoria Pública aponta indícios de problemas em UTIs do Hospital da Criança. Greve, limpeza paralisada em 2 hospitais de São Luís. Quase 90 mil famílias da Grande Ilha podem perder desconto na conta de luz sem a atualização do CAD único. Ferryboats tem viagens suspensas para manutenção. Casal de influenciadores é preso. Suspeita é de promoção de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Eleições 2026. TSE inicia divulgação de orientações ao eleitorado. Tem política com Felipe Clã, mais uma pesquisa, dessa vez com Braide e Orleans empatados. Como será a próxima? Tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. E o Boletim da Copa com Paulo Pellegrini. O que pesa mais na balança futebolística? A resiliência da Argentina ou a fraqueza da Inglaterra? No Rádio Opinião, uma entrevista sobre a ferramenta de rastreabilidade de emendas da FAMEM, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. A gente vai conversar com o assessor e consultor jurídico da instituição, Ilan Kelson de Mendonça Castro. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Hoje é quinta-feira, hein? Bom dia aos ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Um bom dia a todos neste 16 de julho de 2026, Mayra. Hoje, portanto, dia do comerciante. É Dia Mundial da Cobra. E também aniversário de 173 anos da cidade maranhense de Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106, Mayra Nogueira. São 40 anos de talentos no ar, tá? 7h19, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Manchetes do dia. Hoje a gente vai, por enquanto, né, só com o Jornal Pequeno, o Imparcial. Vamos esperar, portanto, porque lá no site não tá não, tá? Mayra Nogueira, vamos aqui. Você pode conferir, tá? Através de imagens, diretamente no YouTube, Universidade FM 106, onde você também pode mandar mensagem para a gente através do chat, ou então no site www.universidadefm.ufma.br ou no nosso aplicativo oficial que você pode baixar gratuitamente no nosso site. E por aqui, Jornal Pequeno, Mayra Nogueira. A manchete de hoje: Câmara dos Deputados celebra a memória de Ribamar Bogeia e faz solenidade em homenagem aos 75 anos do Jornal Pequeno. Destaque também: TRE rejeita a ação do PSTU e libera a pesquisa que mostra Orleans empatado com Braide. Publicidade de bets passa a ser proibida em mais uma capital brasileira. Grandes problemas, né? Os grandes problemas relacionados às bets, isso aí é um problema de saúde pública. Tarifa social de energia elétrica. Grande Ilha concentra quase 90 mil beneficiários que precisam atualizar o cadastro, o CAD único, para não perder esse desconto. Daqui a pouquinho o Borges traz todos os detalhes ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade sobre esse assunto. E, Mayra Nogueira, no ponto? Selo do TSE divide especialistas e reacende debate sobre o papel das pesquisas eleitorais. A proposta do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Cássio Nunes Marques, de criar um selo de acerto para premiar os institutos de pesquisa que mais se aproximarem do resultado das urnas, dividiu o setor, enquanto parte dos institutos apoia a iniciativa, entidades especialistas questionam o papel da Justiça Eleitoral e alertam para possíveis impactos
na independência metodológica das pesquisas. É isso aí, polêmico também, né? Na verdade, ele é polêmico, né? O nosso Cássio Conká. 7h21 para finalizar. Aliás, já falamos aqui também. Enfim, esses são os destaques do Jornal Pequeno. Deixa eu ver aqui se Célio mandou a capa do... Ah, tá aqui. Célio mandou rápido no gatilho. Nosso querido Célio, né? Vou projetar aqui no YouTube da Rádio Universidade, né? Aqui também você pode conferir pelo nosso site. Aqui a capa, né? De O Imparcial, finalmente, está aqui. Olha, na manchete de hoje, tá? Crise na saúde de São Luís. Centenas de trabalhadores com salários atrasados no Socorrão 2 e Hospital da Criança anunciam a greve. Cerca de 200 profissionais de limpeza dos hospitais Socorrão 2 e da Criança, aqui em São Luís, decidiram cruzar os braços por tempo indeterminado a partir de hoje, dia 16. Organizada pelo sindicato da categoria, a greve é uma resposta direta aos constantes atrasos salariais e também à falta de pagamento de benefícios essenciais, como o Vale Alimentação, após o fim do prazo dado às empresas. É isso aí, né? Vamos ver, precisa de resposta aí a prefeita Ismênia, né? E destaque também, Mayra, como eu estou com um jornal aqui, mas eu posso mandar para você também. Vamos... Aguardando. Tá, estou aguardando aqui. Tá. Eu não posso deixar a Mayra fora dessa empreitada aqui, né, informacional, né? Vamos aqui, daqui, de volta com a capa, e agora, Mayra Nogueira, já pode abrir por aí, tá, Mayra? E aqui eu vou continuar e você também dá o arremate. A Argentina garante vaga na final da Copa do Mundo. Seleção sul-americana vence por 2-1 de virada e vai decidir o título mundial contra a Espanha. Time tricampeão chega à segunda final consecutiva. É isso aí, argentinos marcando presença. Esse jogo ontem foi pegado, viu? Daqui a pouquinho o Paulo Pellegrini vai trazer a análise, claro, e todos os detalhes dessa partida e também já o que a gente pode esperar, né, dessa grande final. Com certeza, muita emoção, né? Não temos dúvidas, Mayra. E por aí? Flávio Dino intima presidentes de partidos a esclarecerem se controlam emendas parlamentares. A decisão do ministro do STF foi motivada por falar de Valdemar Costa Neto. Ou melhor, pela fala, né, de Valdemar Costa Neto, e dá o prazo aí de 10 dias úteis para que siglas expliquem suposta interferência de dirigentes na partilha dos recursos. É isso aí, Mayra Nogueira. Lembrando que daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista para falar também sobre um mecanismo, né, que rastreia emendas, essas emendas, né? Inclusive, é uma ferramenta da FAMEM, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o assessor e consultor jurídico da FAMEM, o Ilan Kelson de Mendonça Castro. E, para finalizar, oposição articula impeachment de Moraes no STF. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL de Pernambuco, líder... da Paraíba, né? PL da Paraíba, líder da oposição, acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal de abuso de poder e cita restrição ao presidenciável. E Dona Mary comanda a Jamaica Brasileira Festival. Esses são os destaques de O Imparcial, fechando aqui os destaques. Aliás, para finalizar, né, São Luís abre hoje turnê de O Céu da Língua, de Gregório do Vivier pelo Nordeste, né, que está em cartaz no Teatro Arthur Azevedo nos dias 16 e 18 de julho, portanto, hoje, amanhã e depois de amanhã, tá? É isso aí. Lembrando, Adalberto, que a Rádio Universidade está fazendo promoção, né, com essa peça. E assim, você, ouvinte, fica ligado que a partir das 10 da manhã você vai saber quem ganhou, se foi ganhador, ganhadora, o acesso aí a assistir esse espetáculo. Um grande espetáculo, tá bom? É isso aí. 7h26, Mayra Nogueira, vamos para o trânsito, tá? Porque a gente está muito atrasado aqui agora. Antes tem previsão do tempo. É verdade, vamos lá então. Previsão do tempo Itágua de Maré.
São Luís e o Maranhão devem ter um dia de chuviscos pela manhã e tempo levemente instável nesta quinta-feira. A temperatura fica em torno de 26 graus, com clima quente, umidade alta e a sensação de abafamento. Ao longo do dia, o céu pode variar entre nuvens e breves aberturas de sol. Por isso, vale sair preparado para chuva leve e mudanças rápidas no tempo. E a tábua de maré, Adalberto Júnior? É isso aí, vamos aqui a tábua de maré nesta quinta-feira, hoje dia 16, Maria Nogueira, estamos dando aqui um tempo para carregar a página. Ixi, tá difícil aqui. Daqui a pouquinho a gente traz a previsão do tempo, porque a internet parou nesse momento. 7 horas e 27 minutos, agora sim, vamos para o break e em seguida trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos aqui às informações do trânsito. Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Como está o trânsito neste momento? Bom dia a todos, bom dia a você que sintoniza a Universidade FM, acompanha 106,9, pelo momento típico das férias, movimento típico escolares, férias escolares em São Luís, também pelas informações disponíveis até o momento, a Avenida Santos Dumont, ela apresenta trânsito leve, de leve a moderado, nesta manhã de quinta-feira, não há registro de congestionamentos ou interdições relevantes, também não há alterações, não há informações referentes a questões de acidentes, ocorrências que normalmente afetam aí a fluidez na via, portanto, então, trânsito dentro da normalidade para o horário, como dissemos, período de férias escolares, o fluxo costuma ser menor nos horários de pico, principalmente aí por causa aí da redução do deslocamento para as escolas, dessa forma acontecendo nesse período, trânsito relativamente tranquilo na Avenida Santos Dumont. Por hora, então, são essas as informações, Adalberto Mayra. Agradece, Borges. 7 horas e 29 minutos agora. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, falando aqui da Defensoria Pública, está apontando indícios de problemas nas UTIs do Hospital da Criança. Uma inspeção realizada pela Defensoria Pública do Maranhão no Hospital da Criança, o Dr. Dorico Amaral de Matos, identificou indícios de falhas no funcionamento das UTIs pediátricas. Durante a vistoria foram analisadas escalas de plantão, estrutura, medicamentos, também foram ouvidos familiares de pacientes e, de acordo com a Defensoria, há sinais de déficit de profissionais e a atuação de uma médica sem especialização em pediatria. O órgão também informou que vai elaborar um relatório com as constatações. Esse relatório, então, vai ser encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, também à direção da unidade hospitalar daquela unidade. A Defensoria ela informou ainda que acompanhou o caso desde o ano passado, quando questionou a licitação que contratou o IBMED para administrar as UTIs e, segundo o órgão, já havia alertado sobre possíveis falhas que poderiam afetar a qualidade do atendimento. Em nota, a Prefeitura de São Luís informou que a auditoria da DanaSUS continua, que a inspeção foi recebida sem restrições, que aguarda um relatório oficial.
O município negou falta generalizada de medicamentos, afirmou ainda que as UTIs atendem às exigências da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, disse que o aumento no número de óbitos entre 2024 e 2025 foi de 4,5%, sem alta expressiva. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Mayra Nogueira, quem está por aqui é Mari Silva Mourão, tá? Também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, todos no YouTube. Muito obrigado pela presença. Quem está por aí, Mayra? A Socorro Brito, em Passo Lumiar, Renato Gomes e a Luzia, também em Passo Lumiar. Ainda a Jo está acompanhando a gente. A Rosângela Moreira na Coab, bom dia a você, ouvinte, que sempre sintoniza e acompanha a nossa programação. Quem está acompanhando a gente também é Felipe Clã. Ele vem em seguida, com Já. política. Aposentada. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Será que hoje os pássaros vieram, Mayra Nogueira? Não Bom faço dia, ideia. Felipe. Bom dia. Quem tem essa resposta é Felipe Clã, eu estou fora. Felipe. Olha, bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes. Mayra, parece que eles ouviram as nossas reclamações. Hoje foi uma verdadeira balbúrdia aqui. Que beleza! A meninada chegou com vontade, viu? Tá cantando a vida. Viva os pássaros, viva a natureza. É isso aí, tomara que não tenha uma revoada, né? Vamos embora ficar nessa expectativa. Por falar em revoada, falar aqui sobre a pesquisa, Felipe. Braide empatado com Orleans, é isso? Então, antes de ontem nós falamos que alguém contratou uma pesquisa, né, e que tinha uma diferença de 12 pontos, né, e nós fizemos um estudo, né, fizemos aquele contato com regiões e pessoas, e por incrível que pareça, nem você nem ninguém, né, foi pesquisado. Mas eles têm a forma deles, não é verdade? Tem até um ministro lá do Tribunal Superior Eleitoral que está querendo criar um selo de quem acerta. Eu já vi de tudo, mas está chegando um nível, a coisa, que ficou patético, não é mais nem ridículo, é patético. Olha, deixa eu dizer, pesquisa é bom para nortear profissionais de área de marketing, de estratégia, de publicidade. Agora, essa coisa de que está definido, já ganhou, entendeu? Tem gente pulando. Não tem nada de diferente em mais de 40 anos que eu vivo este mundo. Essa eleição é igual a todas. O problema é que não são os mesmos de sempre, porque mudam as figuras, mas os comportamentos são. Pelo amor de Deus, tenham discernimento, melhor, tenham vergonha, né? Eu quero saber quem é que vai contratar a próxima pesquisa amanhã, entendeu? Porque a de antes de ontem ninguém lembra. A de hoje pouco se comenta. E a de amanhã, meu caro Adalberto? Isso é uma pergunta para amanhã. Amanhã a gente responde, a gente tenta responder. Felipe, falando agora sobre, no nível nacional, sobre o nível nacional em relação à pesquisa, né? Lula está crescendo, né? Essas pesquisas têm apontado isso, né? Diante aí, claro, da grande corrosão da candidatura bolsonarista, né? De Flávio. E os outros também que não pontuam muito, né? Não tem muita alternativa. Mas aqui no Estado, né, há uma expectativa, claro, que com esse crescimento de Lula, tem aqui o candidato, que é Felipe Camarão, ele cresça. Vai decolar isso aí? Olha, deixa eu colocar uma questão.
é boa pergunta. Será que o Lula cresceu porque o Flávio está, vamos dizendo assim, virando farelo, né, pelo comportamento e pelas coisas que estão se descobrindo? É uma boa pergunta, né? Deveria estar essa pergunta dentro das pesquisas. Mas a grande questão é que o governo do Lula foi avaliado, né? E me parece que as pessoas começaram a observar que a vida começou a melhorar, né, em relação ao governo passado, que as pessoas começaram a se alimentar melhor, começaram a se alertar que os preços estão aumentando, e tem uma coisa que é muito interessante, né? Todo mundo acredita que o preço do supermercado, de qualquer produto, só aumenta por culpa do governo. Não, é por culpa do empresariado. Quem aumenta o produto é o empresariado. Se ele quer ganhar mais, se ele tem capacidade de vender aquele produto a aquele preço. O que tem que se zerar é os impostos das coisas básicas, como alimentação, higiene, acesso à escola, né? Já que o governo não consegue dar escola de qualidade, zera, né? Zera o imposto e obriga as escolas, os supermercados, a coisa do dia a dia, a ser mais baixo. Agora, quanto aqui no Maranhão, a coisa que mais se anuncia é que o Felipe é o pré-candidato do Lula. Esse fator não tem ajudado o Felipe, que é um cara preparado, né? E o Felipe continua na mesma roda, só atacando a família Brandão. Eu tenho conversado com os estrategistas que trabalham com o Felipe, e eles têm uma visão de que o Felipe pode chegar ao segundo turno e que eles têm que atacar mesmo os Brandão para tirar e concorrer com o Braide, já que não conseguiram fazer parte da chapa do Braide. Não adianta dizer que não é. Será que o Lula, pela primeira vez, Maranhão, nunca elegeu um Maranhão, né? Um dia eu escutei dizendo que o Lula dá 10% para o candidato. Me mostra como é que se faz a matemática. Não esquece que eleição, calendário, matemática. O calendário está correndo. E na matemática, não um ponto positivo, meu caro Alberto. É isso aí, é matemática e é calendário, né? Como você sempre diz, Felipe. A internet está dando uma leve turbulência, né? Mas já está voltando. Vamos embora ver aqui se dá para continuar. Vou chamar aqui, olha só, Felipe, Maranhão agora tem 2 palácios dos leões, né? E uma na região Tocantina e Sul, né? Da gestão Brandão. Isso aí me lembrou aí, fazendo uma analogia ao Senhor dos Anéis, as 2 torres. É Brandão o Senhor dos Anéis, Felipe? Olha, vão ser neoficudos, né? Não tem essa coisa também? Impera também isso, né? Será que os aliados vão ser os companheiros? Não sei, mas não é normal, nada anormal. Os cálculos. Felipe, espera, tá ruim, hein? Escuta, Felipe. A gente pede para você reconectar. Vamos reconectar e retomar o comentário, tá? Que a internet está dando uma oscilada, enfim. Tem hora que ela vai e volta rapidinho, tá? Mas agora parece que foi uma oscilada mais forte. Eu peço que você reconecte, a gente traz aqui para finalizar esse comentário. Mayra Nogueira, enquanto o Felipe reconecta, será que a gente pode trazer Borges Júnior aqui agora? Borges está nessa expectativa também para trazer algumas informações. Vamos lá, Borges, trazer aqui informações, enquanto o Felipe reconecta, falar sobre justamente, né, a greve, limpeza
é paralisada em 2 hospitais de São Luís. Borges está na escuta? Adalberto, os funcionários da limpeza que atuam no Hospital da Criança e no Hospital da Cidade, o doutor Jackson Lago, o Socorrão 2, iniciaram no dia de hoje, nesta quinta-feira, uma greve por tempo indeterminado aqui em São Luís, e de acordo com o sindicato da categoria, essa paralisação ela foi decidida após atraso no pagamento de salários, também do repasse do ticket de alimentação, além de outros benefícios. São cerca de 200 trabalhadores que fazem parte desse movimento, integram essa paralisação por tempo indeterminado. O sindicato informou que tiveram aí tentativas de negociações, que a empresa responsável pelo serviço ela foi notificada para fazer a regularização dos pagamentos. Como essas pendências não foram resolvidas, não foram atendidas, a categoria, então, aprovou a greve, a aprovação em assembleia. A mobilização ela começa no dia de hoje, se concentra em frente ao Socorrão 2, na cidade operária. A paralisação ela deve aí afetar serviços de limpeza nas 2 unidades hospitalares. E até o momento, a administração dos hospitais e também da empresa responsável ainda não se pronunciaram sobre as reivindicações. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. A coisa está complicada para a Prefeitura. Borges, retorne daqui a pouquinho. Retomando aqui, Felipe Clã, com um comentário de política. Felipe, estávamos falando aqui de Brandão, né, como o Senhor dos Anéis. Isso aí está se confirmando, é isso? Olha, deixa eu te dizer, eu fiz uma brincadeira, não sei se deu para ouvir, que vão seus anéis, ficam os dedos. Nada do que está acontecendo na região tocantina, principalmente em Imperatriz, é surpresa, né? Até porque o comportamento das pessoas já vem sendo monitorado, né? Todo mundo entende como que as coisas funcionam na política. A questão é que o futuro, né, marca as pessoas. Então, assim, o Brandão, indiscutivelmente, é aplaudido em toda a região, Tocantina e Sul, por onde passa. É tido como uma pessoa querida a toda aquela população. Volto a lembrar, desde o governo do Brandão, coisa que não acontecia no Flávio, na Rosiana, né? O Jackson até teve, no pouco tempo que permitiram ele ser governador, ele tinha esse fator. Não havia aquela questão de querer separar o Maranhão ao meio, meu caro. A questão é que o Brandão foi para lá, inaugurou o palácio, botou os leões, um centro administrativo excelente, juntou tudo, fez uma economia imensa, porque agora a segurança é só uma, a limpeza é só uma, né? Toda a estrutura de manutenção. É muito inteligente isso. Queriam ontem dizer assim, quanto é que custou isso aqui? Rapaz, quanto custou, não sei, mas o quanto vai não custar de manutenção, isso aí a gente vai poder acompanhar. A questão é, nossa região tocantina, principalmente Imperatriz, agora tem um rugido do leão, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Para finalizar, falar aqui sobre Alexandre de Moraes, né, a carta à família Bolsonaro e Flávio enquadrando políticos. Qual a perspectiva? Olha, deixa eu dizer uma coisa, é injusto, né? Por incrível que pareça, sem defender que Bolsonaro ou qualquer outra pessoa, é injusto se entender o que está acontecendo ali entre o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro. Eu posso falar para você, por experiência de vida e por cobrir durante muito tempo o judiciário, que aquilo ali é pessoal. É lamentável o que o ministro está fazendo com o Supremo Tribunal Federal. O nome dele não há mais como resgatar depois do escândalo do Vocaro, né? Vão salvar a cabeça dele se o Flávio ou se a maioria dos senadores não vencer, porque se a maioria dos senadores for do lado da direita, não há discussão que o Supremo Tribunal vai sofrer indiscutivelmente,
né, uma limpa muito grande. Agora, o Flávio é que está assustando todo mundo, e justo, de forma justa, porque botou todo mundo no mesmo saco, meu amigo, né? Pegou lá um relatório, se eu não me engano, da Transparência Brasil, que é um organismo da sociedade civil respeitado, né? E botou todo mundo lá, que todo mundo tem emenda, tem que ser investigado. Olha, em época de eleição, fazer isto é muito bom, mas não há como não desconfiar, meu caro Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. Felipe Clã, a gente espera você aqui amanhã, sexta-feira, com mais análise de política. Um bom dia! Bom dia, amigo. Mara Nogueira, vamos retomando aqui com a dica saudável. A gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Dica saudável. Incluir aveia nas refeições do dia a dia é um hábito simples que pode gerar diversos benefícios para a saúde, contribuindo para uma alimentação mais equilibrada e nutritiva. Rica em fibras, vitaminas e minerais, ajuda no funcionamento do intestino, promove maior sensação de saciedade e auxilia no controle dos níveis de colesterol e glicose no sangue. Além disso, pode ser consumida em frutas, iogurtes, vitaminas, mingaus e diversas outras preparações, tornando a alimentação mais saudável e prática. Confira agora alguns benefícios de incluir aveia nas refeições. Primeiramente, a aveia contribui para a saúde do coração, favorece o bom funcionamento do sistema digestivo e ajuda a manter a saciedade por mais tempo. Também auxilia no controle do colesterol, colabora para o equilíbrio da glicemia e fornece energia para as atividades do dia a dia. Por fim, adotar o consumo regular de aveia como parte de uma alimentação equilibrada é uma forma simples e eficaz de promover mais saúde e qualidade de vida. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Cotação do dólar e do euro. São 7 horas e 49 minutos agora. Vamos aqui à cotação do dólar e do euro. Começando pelo dólar, que teve alta de 0,01% na cotação, R$ 5,07. O euro teve alta de 0,4% na cotação, R$ 5,08. Olha só, bem pertinho, né? Um do outro. É isso aí, Wagner está chegando. Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wagner. Muito bom dia, Adalberto, Mayra e todos os amigos aí da Rádio Universidade. Wagner, Perdão? Um pouquinho rouco aqui, mas... Um pouquinho rouco, é verdade, verdade. Vamos lá, não vamos sacrificar muito também, né? A gente sabe que a coisa fica complicada. Mas olha só, as eleições elas estão movimentando, já começam a movimentar, né? Em termos de
dinheiro, né? Claro, isso aí é por meio de contratação de serviços, né? Isso aí dá uma liquidez boa aí para a economia, né? Para as economias locais, né? Exatamente, Adalberto. A gente tem esse período eleitoral, desculpa, que o fundo eleitoral brasileiro, ele destina aí 4,9 bilhões de reais. E o fundo partidário, né, recebe aí todos os partidos em torno de 1,4 bilhão por ano. Então, aí a gente tem esse grande volume de dinheiro aí para esse ano, e o Maranhão tem aí um percentual aí significativo, já que a gente tem 5,2 milhões de eleitores, que representa 3,3% do eleitorado nacional. E esse dinheiro aí que chega para custear toda essa eleição acaba financiando aí muita gente que trabalha nesse período. A oportunidade de fazer aí uma renda extra durante esse período eleitoral. E aí a gente pode destacar que esse gasto eleitoral fica aí concentrado na parte de publicidade, gráfica, os cabos eleitorais, locação de veículos, enfim, esse gasto logístico, também com a prestação de contas, né, com a contabilidade, advogados. Então, é um dinheiro que aquece e favorece muitos profissionais aí e pessoas ligadas aí à eleição do ano de 2026. E juntando o histórico que a gente tem de gasto nas últimas eleições no Maranhão, é previsto aí um gasto em torno de 200 milhões de reais para esse ano de 2026 aqui no Maranhão. E é um volume significativo aí para ajudar a economia do Estado, que favorece aí a muitos que estão aí ajudando nessa campanha eleitoral que envolve o governo, candidatos ao governo do Estado, deputados federais, estaduais, senadores, muita gente aí disputando nesses cargos majoritários, e aí dá uma oportunidade de movimentar a economia, tanto em todos os municípios do estado do Maranhão. Maravilha. Isso aí dá uma capilarização grande, né? A gente sabe que com pessoas recebendo, claro, né, dinheiro nesse período que tende a movimentar, né, as mídias sociais, pessoal com campanha mesmo, mais diretamente na rua, a injeção ali ela é direta, né? É dinheiro, com certeza, que vai para alimentação, né, retroalimentando também todo um mercado de áreas, digamos assim, que diz respeito à alimentação, locomoção, enfim, uma série de coisas. Isso aí já tem uma expectativa, né, Wagner, por conta justamente das eleições, né? Exatamente, Adalberto. A gente sabe que durante o ano normal a gente não tem essa injeção de dinheiro. Na hora que chega esse dinheiro justamente para ser gasto na eleição, aquelas pessoas que se beneficiam e trabalham diretamente, ela tem esse ganho a mais, além do seu faturamento normal. E aí isso acaba estimulando ao gasto maior pela população, que aí faz as compras da sua alimentação, ajuda na despesa de casa, em todas essas possibilidades que a gente tem de gasto mensal do trabalhador. E aí essa é uma possibilidade de movimentar não só a economia do Estado, mas aí você acaba vendo o resultado em alguns municípios mais que tem uma representatividade maior eleitoral, onde aí
Isso aí é um critério utilizado pelos partidos, né, que destinam esses recursos financeiros para aquelas regiões onde tem maior concentração de eleitores. E aí, esse dinheiro é bem-vindo para a região e aí estimula também a economia local. Maravilha, a expectativa, claro, né? E dessa movimentação, logo depois aí do São João também, né? Que naturalmente movimenta, enfim, tudo que vem, né, é bom se aumenta a renda das pessoas e se injeta, né, mais esse volume, né, de dinheiro nas cadeias produtivas, enfim, no comércio, serviços, enfim. Wagner, muito obrigado pela análise, espero você, portanto, segunda-feira aqui no Jornal Rádio Universidade. Olha, recuperação aí, viu? Garganta, beber água, enfim, vamos ficar, não pode perder de vista isso, a saúde em primeiro lugar, né? Saúde, Wagner. Obrigado, pessoal, eu agradeço aí a gentileza, a consideração, e eu deixo o meu abraço aí para todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Até mais, obrigado, tchau, tchau. É isso aí, Wagner, muito obrigado. Mara Nogueira, vamos rapidinho para o Rádio Ciência, ou dá para chamar Borges? Tá, vamos logo para o Rádio Ciência. Borges vem em seguida, a gente atualiza aqui as informações e vamos que vamos, tá? Valorização de histórias de vida promove inclusão na educação de jovens, adultos e idosos. Você sabe o que foram as 40 horas de Angicos? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Valorização de histórias de vida promove inclusão na educação de jovens, adultos e idosos. As informações com Pedro Batista. Retomar os estudos na vida adulta não é uma tarefa fácil. Muitos fatores pesam. A vergonha de voltar a estudar fora da realidade considerada regular, a dificuldade de organizar o tempo para caber os estudos e, por vezes, o medo de não encontrar um ensino que dialogue com a realidade de vida. São esses alguns dos receios que um estudante da EJAI, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, pode enfrentar antes de fazer a matrícula. Mas uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão indica que o melhor caminho para tornar essa modalidade mais inclusiva pode ser a inclusão de histórias de vida dos alunos. O estudo Histórias de Vida, Popularização da Ciência e Educação Linguística, como essa relação se estabelece na educação de jovens e adultos, é conduzido pela acadêmica da licenciatura em Letras Português e Espanhol da UFMA, Vanessa Lopes Uchoa. Ela afirma que as histórias de vida são um ponto fundamental para o ensino, já que formam a identidade dos alunos. As histórias de vida são fundamentais porque fazem parte da identidade dos estudantes da EJA. Muitos deles retornam à escola depois de enfrentarem dificuldades sociais, econômicas e educacionais. Quando essas experiências são incorporadas ao ensino, o aluno percebe que seus conhecimentos e sua trajetória são valorizados. Isso torna a aprendizagem mais significativa, fortalece o vínculo com a escola, aumenta o interesse pelas aulas e favorece a permanência na educação. Além disso, essas narrativas permitem que os conteúdos de língua portuguesa sejam trabalhados de forma contextualizada e próxima da realidade dos estudantes. Com um currículo extenso em pesquisas nessa área, a professora doutora Kátia Silene Ferreira França, do curso de Letras da UFMA, orientou o caminho mais adequado. Primeiro, um levantamento dos principais autores e estudos do assunto. Em seguida, observação das aulas de português e entrevistas com alunos e professores. Por fim, foi realizada uma oficina de popularização da ciência da linguagem, com a proposta de discutir a variação e o preconceito linguístico. A pesquisa se voltou para os alunos de 8º e 9º ano durante as aulas de língua portuguesa da Escola Dom José de Medeiros Delgado, no bairro Vila Cascavel, em São Luís. De acordo com Vanessa, a relação entre popularização da ciência e educação linguística é estabelecida quando as histórias de vida são reconhecidas como ponto de partida do ensino.
A pesquisa mostrou que essa relação se estabelece quando as histórias de vida dos estudantes são reconhecidas como ponto de partida para o ensino de língua portuguesa. Ao valorizar a experiência dos alunos, a educação linguística consegue aproximar os conhecimentos científicos da realidade deles, especialmente por meio da popularização da ciência da linguagem. A oficina pedagógica evidenciou que, ao compreenderem conceitos como variação linguística e preconceito linguístico, os estudantes passaram a enxergar sua própria forma de falar como legítima, fortalecendo sua autoestima e sua participação no processo de aprendizagem. Dessa forma, histórias de vida, educação linguística e popularização da ciência atuam de maneira integrada para promover inclusão, autonomia e formação crítica. Outro dado revelado pelo estudo é que a popularização da ciência da linguagem é um dos caminhos para o enfrentamento do preconceito linguístico, por sensibilizar a sociedade em relação à diversidade de formas de falar pelo país. A pesquisadora revela ainda que os alunos relataram ter sofrido algum tipo de discriminação pelo jeito de falar, tanto no ambiente familiar como em locais de trabalho. Esses preconceitos passaram a ser questionados por meio da educação. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E as 40 horas de Angicos. Você sabe o que foi? As 40 horas de Angicos foi um histórico projeto de alfabetização conduzido pelo educador Paulo Freire. Essa iniciativa aconteceu em 1963, na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte. Esse método inovador possibilitou que Freire alfabetizasse cerca de 300 trabalhadores rurais em apenas 40 horas, promovendo cidadania e conscientização política. O sucesso do projeto chamou a atenção do país inteiro e o encerramento contou com a presença do então presidente da República, João Goulart, e veículos de imprensa nacionais e internacionais. Mais tarde, com um golpe militar de 1964, o projeto foi interrompido e os idealizadores foram perseguidos pela ditadura. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Oito horas 9 minutos agora, aliás, 8 horas e 4 minutos agora, de volta aqui na Informação Borges Júnior. Borges, na reportagem, retomando aqui, falar sobre as quase 90 mil famílias aqui da Grande Ilha que podem perder desconto na conta de luz, isso por conta da falta de atualização no CadÚnico, né, no Cadastro Único. Precisa atenção, não é isso, Borges? Isso, Adalberto, cerca de 90 mil famílias, a Grande Ilha precisa, então, atualizar o cadastro no CadÚnico, isso para continuar recebendo desconto da tarifa social de energia elétrica. O alerta é da concessionária de energia aqui do estado. Ela identificou mais de 345 mil beneficiários que estão com pendências em todo o Maranhão. São Luís lidera essa lista. Na capital, são mais de 64 mil famílias que devem regularizar a situação. Em segundo, aparece São José de Ribamar, com 17.490 famílias, e Paço do Lumiar, com 9.800 famílias. Essa atualização do cadastro, ela deve ser feita sempre que houver mudança nas informações da família, ou no máximo a cada 2 anos, e pelas regras em vigor, o titular da conta de energia, ele precisa fazer parte do mesmo grupo familiar, grupo registrado no CadÚnico, para ter, então, direito ao benefício. Outro dado que chama a atenção, mais de 400 mil famílias maranhenses têm perfil para receber a tarifa social, se enquadram para ter acesso a esse benefício, mas ainda
não são incluídas no programa. A orientação, nesse caso, é procurar o CRAS ou um posto do CadÚnico para, então, atualizar as informações. Depois da regularização, o pedido da tarifa social. Esse pedido ele pode ser feito pelos canais de atendimento da concessionária e é necessário apresentar documentação específica, dentre elas o CPF, número do NIS ou do BPC, além do número da unidade consumidora. Adalberto, Mayra. Borges, continuando as informações aqui do Jornal Rádio Universidade, falamos agora sobre ferryboats que têm viagens suspensas para manutenção. O funcionamento do sistema de ferryboats entre São Luís e Cujupe foi alterado, alteração por causa de manutenções programadas em 2 embarcações. As mudanças ocorrem até o dia 19 de julho, afetam diversos horários de travessia. O ferryboat Cidade de Pinheiro, da Internacional Marítima, segue parado nesta quinta-feira, dia 16. Com isso, foram canceladas as saídas das 7 da manhã e 1 da tarde aqui de São Luís, cancelamento também das 9h30 da manhã e 3h30 da tarde de Cujupe. Já o ferryboat São Gabriel, da Envio Transportes, vai passar por manutenção nos dias 17 e 18. Durante, então, esse período, deixam de ser realizadas as viagens das 5 da manhã, 7h50, meio-dia, ainda 2h50 da tarde, 6 da tarde, também 8h50 da noite. De acordo com a Secretaria de Estado de Governo, as paradas elas têm o intuito de garantir mais segurança, também melhorar a operação do serviço. Ainda segundo a pasta, a Internacional Marítima vai ser notificada, isso porque não comunicou com antecedência a parada da embarcação. Informação aí, a coordenação de operações de ferryboats devia ser passada, não foi passada em tempo hábil, medida prevista no procedimento. Adalberto, Mayra. É isso aí, vamos acompanhar, viu, Borges? Olha, mudando de assunto, vamos falar agora sobre um casal de influenciadores. Foi preso ontem, isso aqui causou tanta movimentação ontem pela manhã, Borges. A suspeita é de promoção de jogos ilegais e também lavagem de dinheiro, né? Exatamente, Adalberto, casal de influenciadores digitais, prisão acontecida de forma preventiva, foram presos preventivamente pela Polícia Civil. Prisão efetuada nesta quarta-feira no bairro Vila Nova. Ana Carolina Costa Lopes e Thaleson Márcio Mendes Lopes. Eles foram presos no âmbito da operação Última Rodada. A investigação ela apura a divulgação de plataformas ilegais de apostas, também de um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, os investigados eles teriam movimentado mais de 12 milhões e meio de reais em um curto período. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores, além do sequestro de veículos, até o limite de R$ 12.514.283. Agora, Adalberto, Mayra, as apurações elas indicam que a influenciadora era responsável pela divulgação das plataformas digitais nas redes sociais. Já o companheiro dela, ele seria o administrador, administraria aí os recursos obtidos. A polícia afirma ainda que foram identificados saques em espécie, saques que somam R$ 950 mil, além de indícios do uso de empresas de fachada, também de laranjas, isso para ocultar a origem do dinheiro. A Polícia Civil informou ainda que o casal já foi beneficiário de um programa social do governo federal, isso antes de passar a exibir movimentação financeira considerada, porque essa movimentação, inclusive, incompatível com a renda declarada pelo casal. O tipo de benefício não foi informado, as investigações elas continuam, intuito identificar outros envolvidos, também apurar a possível participação de intermediários e representantes das plataformas clandestinas ou suspeitos. Eles podem responder aí por crimes como exploração de jogos de azar, também lavagem de dinheiro e ainda crimes contra as relações de consumo. Adalberto, Mayra. Borges, falando ainda, tem mais informações, né, Adalberto? Continue aí. Sobre eleições, né? Vamos falar sobre eleições. Vamos falar sobre eleições, Borges. TSE inicia divulgação de orientações ao eleitorado.
Exatamente, Adalberto, informações do calendário. Começa então no dia de hoje, nesta quinta-feira, hoje 16 de julho, o período em que o Tribunal Superior Eleitoral pode divulgar comunicados e orientações aos eleitores nas emissoras de rádio e televisão. As inserções elas podem ser veiculadas até o dia 15 de agosto, depois a programação ela vai ser retomada nos dias 1º, 2 e 3 de outubro. O tempo reservado é de até 10 minutos por dia. As mensagens elas podem ser exibidas de uma só vez ou também podem ser divididas em diferentes horários. O Tribunal Superior Eleitoral também pode ceder parte desse tempo aos tribunais regionais eleitorais. A sessão também ela tem o intuito de divulgar informações ao eleitorado. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. São 8h11. Vamos aqui para um break rapidinho. A gente volta já já com Rádio Opinião. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre uma ferramenta muito eficaz que é feita justamente para rastrear as emendas. Isso por meio dessa ferramenta que é da FAMEM, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Para isso a gente conversa com o assessor e consultor jurídico da FAMEM, o Ilan Kelson de Mendonça Castro. Ilan Kelson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Muito bom dia, Adalberto Júnior. Você me ouve? Sim, perfeito. Estamos ouvindo, sim. Perfeito, maravilha. Muito bom dia. Maravilha, um bom dia, reiterando o bom dia a você, a Maíra Nogueira, ao Borges Júnior, toda essa seleta equipe da Universidade FM. É um prazer e uma honra estarmos essa manhã aqui com vocês e toda a sua seleta audiência para conversarmos aí sobre essa nova ferramenta que a Federação dos Municípios do Maranhão lançou para subsidiar os municípios maranhenses e dar um reforço nessa grande fiscalização que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão está fazendo nos 217 municípios, nos portais das transparências, nesse tema muito sensível, atinente às emendas parlamentares, né, em especial às impositivas de transferência especial, as famosas emendas PIX, que, com a decisão de Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, foi ampliado, né, o leque de fiscalização dessas emendas, não somente a nível federal, que era feito pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União, mas agora a todas as emendas parlamentares de origem estadual e municipal, as impositivas, ou seja, aquelas de execução obrigatória no orçamento, né, que nos municípios foram aprovadas nas leis orgânicas municipais, e aqui um dado a você, temos 55 municípios que já regulamentaram as emendas impositivas, ou seja, os vereadores, né, têm um percentual dentro do orçamento, na lei orçamentária, aqui no estado do Maranhão, e as emendas dos 42 deputados estaduais, né?
foi criado um sistema pela CEPLAN, o SAEP, né, para que seja feito junto com a Assembleia Legislativa essa rastreabilidade e transparência, e é isso que essa ferramenta vai proporcionar aos municípios. Maravilha. Ilan, olha só, essa determinação aí do Supremo por meio de ação levada aí à frente pelo ministro Flávio Dino, né, que está muito ágil, digamos assim, e com muita sede por conta da transparência, né? Transparência é muito importante. E a FAMEM está saindo na frente, digamos assim, né, com o lançamento dessa ferramenta e utilização dessa ferramenta. Eu queria saber de você como é que foi justamente a concepção dessa ferramenta, como ela funciona, se ela foi inspirada em alguma outra coisa, ou se o Maranhão, né, está sendo, digamos aí, pioneiro nessa ação, que é muito bem-vinda, e já parabenizando, claro, a federação. Adalberto, é uma pergunta muito, muito oportuna e para ressaltar o pioneirismo da Federação dos Municípios. Nosso querido presidente, Roberto Costa, prefeito de Bacabal, né, e presidente da FAMEM, ele recebeu muitas demandas, né, quando começou essa fiscalização e essas capacitações nos municípios, no TCE Mais Movimento, de diversos prefeitos, dos diversos rincões do estado do Maranhão. E aí ele determinou ao nosso diretor técnico, né, da área técnica da FAMEM, o Marcelo, para que com a equipe de TI da FAMEM desenvolvesse um sistema que pudesse servir de parâmetro, de modelo, né, a todos os municípios que utilizam o Portal da Transparência de forma gratuita. Todo município filiado à FAMEM ele tem acesso a esse sistema de forma gratuita. Alguns municípios optam por terceirizados, né, naturalmente, aí uma opção individual de cada ente, né, análise ali da sua equipe, mas a federação oferta, né, a primeira federação do Brasil, né, nós temos aí mais de 27 federações espalhadas aí pelo país, mas a primeira a ofertar de forma gratuita esse sistema, né, que cada município, se quiser, pode utilizar de rastreabilidade completa de ponta a ponta das emendas parlamentares, é a Federação dos Municípios, graças a esse trabalho do presidente Roberto Costa e de toda a equipe técnica e de TI da entidade. Certo. Olha só, eu não sei como está agora, né? Mas essas emendas, elas vinham, às vezes, só com o nome da pessoa que estava levando à frente ali. Eu esqueci o termo agora dessa figura, né? Do deputado, enfim, o coordenador ali daquela emenda, mas não tinha exatamente, né, onde ela estava sendo aplicada e também o pós-aplicação desses recursos, né, que é justamente a transparência total de ponta a ponta, como o senhor está trazendo, né? Enfim, como está justamente esses aspectos de identificação, como ele está acontecendo e, enfim, só as prefeituras têm acesso a essas informações ou isso está livre aí? Digamos que uma espécie de acesso, né, para a imprensa, para as pessoas, para o eleitor também, né, que quiser saber. Perfeito, Adalberto. Dividir a resposta em duas etapas. A primeira é em relação ao que você indagou acerca das modalidades de emenda, né, como era antes e como está hoje. Realmente houve uma evolução muito grande, né? E as emendas parlamentares naturalmente existem desde 1988 na nossa Carta Magna, né? Quase 40 anos aí já existiu, mas elas eram de um orçamento clássico, orçamento que é previsto aí desde da Lei 4.320 de 64, aquele orçamento clássico, aquela peça informativa. O Executivo ele não tinha efetivamente a obrigação de executar as emendas que os parlamentares federais indicavam, estaduais. Havia uma indicação e, naturalmente, era aquele critério discricionário. Se você era da base do governo, evidente que você tinha uma garantia maior de execução das emendas que você indicava. Se você era da oposição, naturalmente, eles seguravam até o máximo e aí contingenciavam, escreviam em restos a pagar e etc. Essa realidade mudou em 2015, quando foi criado, né, com base em legislações da Europa e etc., o orçamento impositivo, ou seja, foi destinado um percentual com base na receita corrente líquida do exercício anterior para garantir que aquele percentual seria de execução obrigatória. Inicialmente, em 2015, 1,2%.
da receita corrente líquida. Aí você pensa assim, nossa, Ila, mas 1,2% é muito pouco, né? Só que nós estávamos a falar do orçamento geral da União, e estamos a falar nas cifras superiores a trilhões de reais. Então, 1% de 1 trilhão, você imagina quanto seja, né? E aí, ele foi evoluindo, né? Deu certo essa impositividade, o governo passou a cumprir. 50% desse valor, né, desse 1,2, era obrigatoriamente destinado às ações e serviços públicos de saúde, e foi evoluindo. Quando chegou ali por volta de 2019, tivemos 2 emendas constitucionais. Uma, eles viram que estava dando certo para as emendas impositivas individuais, eles ampliaram para as emendas de bancada, que são aquelas emendas de valores mais vultuosos. Por exemplo, aqui no estado do Maranhão a gente vê muito a indicação das emendas de bancada, né, que a nossa bancada federal são 18 deputados federais e 3 senadores, eles indicam para aquela duplicação da 135, para a Universidade Federal, para os hospitais, né, de grande porte, etc., tratamento de câncer, coisas mais estruturantes, né? E aí foi garantido ali 1% do orçamento para as emendas de bancada, também de caráter de execução obrigatória, e para permitir aí mais uma impositividade, né, aos parlamentares federais. Com isso, foi criada uma outra emenda constitucional, já aí é quando nasce a famosa emenda PIX, que na verdade o nome oficial dela são emendas impositivas de transferência especial. E essa transferência especial é justamente porque ela pode ser, na época foi criado o PIX, em 2019, e ela pôde também ser transferida às contas dos entes municipais por PIX, não só por DOC, TED, né, ou transferência bancária, mas também pelo sistema PIX, que era um sistema inovador na época, né, o governo estava trabalhando muito, o Banco Central, e ela ficou popularmente conhecida como emenda PIX. Qual a diferença dela para emenda impositiva com finalidade definida? A finalidade definida, você tem aqueles programas dos ministérios, né, ou aqui no caso do governo do estado do Maranhão, das secretarias, e você escolhe um daqueles programas. Por exemplo, a Secretaria de Saúde tem um programa de ambulâncias, e aí o destino, eu quero destinar para aquele município a ambulância. Bom, a ambulância está escrito lá, ela custa 300 mil reais, então eu faço uma emenda destinando 300 mil reais para a aquisição daquela ambulância, e aí o gestor não pode utilizar esse recurso para qualquer outro objeto, né? Ele tem uma finalidade específica. Já as emendas de transferência especial, as emendas PIX, não, elas entram, e aí o projeto é o gestor que define, né, o gestor local. Há um plano de trabalho apresentado, né, em acordo com o parlamentar, e aí ela entra numa conta específica, né? Ela entra numa conta específica. E qual é a diferença da outra? A outra você precisa celebrar convênio, você precisa celebrar um instrumento jurídico. Já essa não, o recurso ele entra direto. E aí o que deu problema? Foi nas chamadas emendas RP9, as emendas do orçamento secreto, que com certeza você ouviu falar muito, né? Nesse período aí de 2019 até 2023, mais ou menos, quando houve a decisão do Supremo de suspender o orçamento secreto. E aí o relator, né, o deputado federal, o senador que era o relator do Orçamento Geral da União, passou a não ter mais aqueles poderes de fazer as indicações sem essa rastreabilidade, ou seja, ele não indicava quem era o parlamentar que estava indicando, para qual estado e nem o valor. E aí ficava uma coisa, né, como se fosse só dele, da pessoa física do relator. E isso possibilitou aí eleições de muitas pessoas, não só a nível no estado do Maranhão, mas a nível Brasil, né, quem era da base do governo, etc., e desvirtuou totalmente. Por quê? Porque os órgãos de controle não tiveram como fazer a rastreabilidade dessas emendas de ponta a ponta, ninguém sabia quem indicou, como indicou, de que objeto era, etc. E aí foi quando Sua Excelência a ministra Rosa Weber, que recebeu essas ADPFs, né, as ações de descumprimento de preceito fundamental antes, começou a dar as decisões liminares com vistas à extinção desse orçamento secreto. O Congresso, em 2022, fez uma PEC, uma emenda constitucional disciplinando isso, né? E o ministro Flávio Dino entra, eu acho que ali 2023 ou 2024 no Supremo, e ele
amplia essa decisão, né? Ele herda os processos da ministra Rosa Weber, e ele verificou que o negócio o poço era mais embaixo, né? Como a gente diz, o fundo do poço. Por quê? Porque havia uma gama muito maior, não só em relação às emendas do orçamento secreto, mas também as emendas individuais dos deputados, que não estavam com a rastreabilidade que eram necessárias, e uma fragilidade na fiscalização, não exigisse contas específicas e etc. E foi quando ele determinou que o Congresso requalificasse esse rastreamento junto com o TCU e CGU, e em outubro do ano passado ele ampliou para todos os estados e todos os municípios brasileiros que têm emendas impositivas. Então, hoje, todos os 27 tribunais de contas do país, junto com os tribunais de contas municipais e a Controladoria Geral da União e TCU a nível federal, estão nesse processo de fiscalização dessas emendas, e eles informam mensalmente ao Supremo Tribunal Federal quais municípios e estados, né, estão cumprindo as determinações, não somente as determinações dos tribunais de contas, que nós estamos a percorrer o estado do Maranhão com essas capacitações do TCE Mais Movimento para orientar, né, em caráter pedagógico os municípios, essa parceria da FAMEM com o TCE, mas também a todas as assembleias legislativas, né? Você olhar o portal da Assembleia hoje, é totalmente diferente, né? Você vai ver a rastreabilidade das emendas dos deputados do que era aí ano passado, entendeu? E em relação ao sistema, o sistema, na verdade, ele é uma plataforma dentro dos portais das transparências. Então, você escolhe o município que você quer, por exemplo, Bacurituba, que está aí na reportagem, né? Foi o município Selo Ouro. E aí, dentro do portal lá, você vai ver, clicando na parte de emendas parlamentares, como é esse sistema. Você vai ver que tem a rastreabilidade completa, aparece em verdinho ali o que já foi checado. Então facilita muito a vida não só do gestor municipal, né, aos controladores que operam esse sistema, mas você, qualquer cidadão que nos ouve, de verificar ali quanto que no meu município o deputado enviou, qual é o objeto, foi para aquela associação que está fazendo aí um Bumba Meu Boi, foi para aquela associação que fez uma atividade folclórica, foi para uma associação para adquirir um carro, né, de uma PAI, de uma associação que trabalha com doentes, entendeu? Você pode verificar lá como está sendo, se já foi feita a licitação, quem foi o beneficiário, se já recebeu, como que está a prestação de contas, os extratos mensais que são obrigatórios aí depois dessa decisão estarem lá, não basta a conta específica. Então, todos esses detalhes estão abertos a qualquer cidadão brasileiro que queira verificar a situação em qualquer município do estado do Maranhão. Maravilha, Ilan, você fez um histórico aí, parabéns, porque foi bem didático, né? O nosso ouvinte aqui com certeza entendeu, né, esse histórico que você acabou fazendo, né? Muito bem-vindo, com certeza. E claro, né, parabéns por essa iniciativa, né, e cumprindo aí, claro, essas determinações, porque realmente tem que ter muita transparência, né? Não é à toa que o ministro Flávio Dino está atrás dessa satisfação, né, que estava faltando, realmente estava faltando para a nossa população, o eleitor, claro, para saber onde esse dinheiro está sendo aplicado, justamente, né, para cobrar e, enfim, para confirmar as coisas, e isso aí determina também, né, como você bem disse, votos, né, isso aí é uma coisa muito importante, e está de parabéns aí à FAMEM por conta dessa ferramenta. Olha, muito obrigado, Ilan, pela sua explicação aqui com a gente, participação também. Acabei de conversar com o assessor e consultor jurídico da FAMEM, que é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, com essa ferramenta de rastreabilidade de emendas, tá? O Ilan Kelson de Mendonça Castro. Ilan, muito obrigado pela presença, espero você em outras oportunidades aqui para conversar mais, tá? Com certeza, Roberto, vai ser um prazer muito grande sentarmos aí numa outra oportunidade, com mais calma, para debatermos aí assuntos inerentes à seara municipal, à seara do direito público, dos tribunais de contas, do direito eleitoral, né, que envolve naturalmente os municípios também. Entramos aí nesse período de condutas vedadas, né, e aí muitas situações exigem cautela nos municípios maranhenses, não só em relação ao Estado. Será um prazer enorme e muito obrigado pela gentileza do convite, e reitero aí os cumprimentos à sua colega a Maíra Nogueira e ao Borges, que estão conosco nesse momento, e a toda a sua seleta audiência. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Maravilha, muito obrigado e um bom dia. Que da próxima seja presencial, né? Com certeza será. Hoje nós tivemos aquela intercorrência que o ferryboat não me proporcionou chegar em casa antes das 4 da manhã, depois antes das 4 da manhã. Maravilha. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Mayra Nogueira, vamos agora para um break rapidinho. A gente já vem com o Borges Júnior. Tem comentário de esporte, claro, falar sobre a Copa do Mundo, as expectativas. Aí o que aconteceu ontem entre a Argentina e Inglaterra. Paulo Pellegrini vai trazer os comentários, claro, né? Vamos para o break e a gente volta já já. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 98 3300 1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. De volta com o Jornal Rádio Universidade, de volta com o noticiário, de volta com Borges Júnior. Borges, agora vamos direto para Icatu, porque a polícia prendeu um adolescente investigado por ataque a uma igreja. Adalberto, a apreensão acontecida nessa quarta-feira, no dia de ontem, a Polícia Civil do Maranhão apreendeu então esse adolescente. Ele é suspeito de invadir e incendiar a igreja de São Benedito, no município de Icatu, caso acontecido no dia 8 de julho, e segundo aí as investigações, o jovem é apontado como o principal envolvido no ataque. Ele responde por atos infracionais análogos a dano qualificado e também tentativa de furto qualificado. A Justiça expediu mandado de internação provisória cumprido pela polícia, e durante então a ação criminosa, parte do interior da igreja foi destruído pelas chamas. O sacrário, que é onde são guardadas as hóstias consagradas, também foi violado, além de danos ao telhado, imóveis e objetos religiosos. E para chegar ao suspeito, a polícia ela utilizou imagens de câmeras de segurança, também realizou diligências na região. O adolescente ele foi submetido aos procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora ele está à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações sobre o caso, elas continuam. Adalberto, Mayra. São 8h33, Borges. Ainda viajando aí pelo interior, informações agora direto de Coelho Neto. O professor é preso durante investigação de estupro de adolescente. Mayra, a Polícia Civil do Maranhão prendeu preventivamente o professor. Esse professor é investigado por suspeita de estupro, crime cometido contra uma aluna adolescente em Coelho Neto, cidade a cerca de 368 quilômetros de São Luís, aqui da capital. O caso está sob sigilo judicial para garantir a proteção da vítima e, de acordo com as investigações, o crime ele teria ocorrido em fevereiro deste ano, isso após o suspeito oferecer uma carona a essa estudante. No caminho, então, esse professor ele desviou o trajeto para uma área isolada. A polícia informou que a adolescente só revelou o caso tempos depois. Na ocasião, ela já estava com a gravidez confirmada. Durante, então, a apuração, a Justiça concedeu medida protetiva à vítima, também determinou o afastamento do investigado de qualquer atividade educacional com crianças e também com adolescentes, isso
diante dos indícios de tentativa de interferência nas investigações. O professor, ele se apresentou à delegacia de forma espontânea, estava acompanhado de um advogado. A apresentação, ela ocorreu após o professor ser informado da decisão judicial. Em seguida, esse professor, ele foi encaminhado a uma unidade prisional de Caxias. Lá, ele permanece à disposição da Justiça. Em relação à Polícia Civil, informação de que o caso continua sob investigação. Adalberto, Mayra. Vamos acompanhar, claro, esse caso também, viu, Borges? Agora falar sobre as nossas universidades, começando aqui pela estadual, que está recebendo inscrições para a seleção de estagiários. É só até amanhã, né? Isso, a UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, está com inscrições abertas, as inscrições para processo seletivo de estágio não obrigatório. Prazo termina amanhã, termina nesta sexta-feira, 17. A seleção, ela prevê vagas para contratação imediata, também formação de cadastro, de reserva. São oportunidades em diferentes campos da instituição e podem participar estudantes de graduação, mas esses estudantes, eles devem estar regularmente matriculados na instituição, a Universidade Estadual do Maranhão. Os cursos, a distribuição das vagas e os requisitos, eles estão descritos no edital, o edital de número 181 de 2026. As inscrições, em relação às inscrições, elas são feitas de forma exclusiva pela internet, inscrições efetuadas a partir do sistema da universidade, a partir do sistema da UEMA. O estágio, ele busca ampliar a experiência prática desses estudantes, também contribuir para a formação profissional. O edital completo e o acesso ao sistema de inscrições estão disponíveis no portal da UEMA, prog.uema.br. Adalberto, Mayra. Agora, falando, Borges, ainda de universidade, da UFMA, que seleciona novos docentes para o programa de pós-graduação ambiental. Isso mesmo, Mayra. A UFMA está com inscrições abertas para o credenciamento de 6 docentes permanentes, credenciamento no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Os professores selecionados, eles vão atuar a partir do segundo semestre letivo deste ano, 2026, e as vagas são vagas distribuídas entre 4 linhas de pesquisa, entre elas, temas abrangem recursos naturais, biotecnologia e ainda dinâmica ambiental. As inscrições, elas podem ser feitas até o dia 19 de julho, devem ser feitas de forma exclusiva pelo e-mail, há um e-mail para que essas inscrições sejam efetuadas. Os interessados devem encaminhar o formulário de inscrição e toda a documentação exigida em formato PDF. O e-mail é o ppgctamb@ufma.br e deve utilizar aí o assunto para descrever lá no e-mail, edital de credenciamento docente. O resultado preliminar está previsto para o dia 27 de julho e o resultado final deve ser divulgado no dia 31. O edital completo, ele está disponível na página do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da UFMA. Outras informações referentes à Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, estão disponíveis no site da instituição, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Borges, muito obrigado pelas informações. Mayra Nogueira, Paulo Pellegrini está chegando porque ele vem com o comentário da Copa. Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. Estamos aqui com Paulo Pellegrini, são 8 horas e 38 minutos. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo Pellegrini. Bom dia, bom dia. Vamos lá, comentário rápido de Inglaterra e Argentina. Ave Maria, o que foi isso ontem, Paulo Pellegrini? Nosso placar não deu certo. Não deu certo nada. Não deu certo nada. Olha, uma expectativa muito grande. Eu estava no supermercado na hora do primeiro gol da Inglaterra, né? Olha, eu vi muita gente torcendo pela Inglaterra, né? Pois é. É muito complicado a gente desmerecer, né, a vitória de uma seleção finalista, principalmente quando essa seleção é a atual campeã do mundo e possui um jogador absolutamente histórico, né? No mínimo, o segundo maior da história. Então, lógico que a Argentina
está escrevendo uma história desse século XXI, principalmente de 2020 para cá, desde quando ganhou a Copa América em 2021, aquela Copa América que não iria acontecer, que então o presidente Bolsonaro fez questão de fazer na pandemia, e aí ele ressuscitou a Argentina. Ele ganhou a Copa América no Brasil, e dali a Argentina passou a ser uma seleção com uma confiança em altíssimo grau. Então, não tem como desmerecer o que a Argentina tem feito nos últimos anos, o futebol que ela joga extremamente competitivo, um mental que faz com que o time seja imortal. Assim, é muito difícil você derrubar a Argentina. Isso a gente falava desde o início da Copa, né, que esse mental da Argentina é algo que poucas equipes de futebol no planeta têm, e com a cereja do bolo, que é o futebol de um jogador extraterrestre. Então, não tem como desmerecer. Agora, ao contrário do que ocorreu em França e Espanha, em que a França fez de tudo para tentar reverter um cenário de caos que a Espanha impôs a ela, e a Espanha não permitiu, fechou todas as portas, controlou o jogo e frustrou os franceses, que, por mais que tentassem, estava na cara que não iria acontecer. A Inglaterra não fez isso. A Inglaterra, ela perdeu o jogo por absoluta inoperância. Ou seja, a Inglaterra não se propôs a ganhar a partida. Mas como o time entra em campo para não se propor a ganhar a partida? Bom, no futebol a gente sabe que isso pode ocorrer. O time fica especulando, esperando o tempo passar. E essa visão não é minha, não é de analistas brasileiros, é uma visão unânime no planeta. Eu tive o cuidado de procurar opiniões sobre o jogo na imprensa inglesa, na imprensa alemã, na imprensa espanhola e na própria imprensa argentina. E até os argentinos reconhecem que a passividade dos ingleses foi fundamental para a virada da Argentina ontem. Ou seja, o técnico da Inglaterra, que é um alemão chamado Thomas Tuchel, que já havia demonstrado durante a Copa capacidade de mexer durante o jogo, de alterar cenários, de fazer trocas de jogadores que mudassem o perfil da seleção, e a seleção foi avançando também em função disso, ontem simplesmente fez um monte de bobagens. As alterações no perfil do time foram piorando o time, e a olhos vistos, todo mundo via que isso iria dar errado, estava na cara que a Argentina iria empatar e virar. Aliás, quando a Inglaterra fez 1-0, a Argentina já era melhor no jogo, a Inglaterra achou aquele gol, nem merecia estar ganhando, mas ele ficou passivamente assistindo o navio naufragar. O navio estava naufragando e ele foi tocar violino, como no filme Titanic, né? Não fez absolutamente nada para reverter. A Argentina não tem nada com isso, mirou o jogo e poderia ter ganho até demais, porque teve chances uma atrás da outra, porque, assim, falando um pouco de tática, até que não tem problema você escolher se defender, desde que, você faça isso de maneira bem feita, ou seja, você realmente se defenda, como a Espanha se defendeu da França, e não dê espaços nenhum para o seu oponente, e a Inglaterra não fez isso, se defendeu e ficou tomando sufoco e chance de gol uma atrás da outra, então os zagueiros que entraram não funcionaram, o time atrás não funcionou, enfim. E 2, você ter saídas, né? Você se defende para poder contra-atacar. E aí o Thomas Tuchel morreu no banco com 2 jogadores que tinham esse perfil, o Marcus Rashford e o Bukayo Saka. E ele não colocou nenhum dos dois no jogo. Colocou o Rashford, na verdade, no final, depois já estava 2-1, naquele abafo de 1 minuto, para ficar jogando bola na área. Então, assim, escolhas completamente equivocadas, sem contar liberdade para o Messi o jogo inteiro. A Argentina teve uma série de escanteios que o Messi batia curtinho e recebia de volta. Todos eles viraram cruzamento para a área, todos perigosos. Os 2 gols da Argentina nasceram assim. Escanteio, bola devolve para o Messi, ele sozinho, ele dá o passo para o Fernandes chutar, o outro ele cruza na cabeça do Lautaro. Ou seja, ninguém olhando para o Messi, é o Messi, né? Não é o João da esquina, entendeu? É o segundo, no mínimo, o maior jogador da história. E ele teve liberdade que não teve em jogo nenhum da Copa. Então, é uma coisa assim inexplicável a postura que a Inglaterra adotou no jogo todo, principalmente no segundo tempo. O comentarista Jean Oddi, da ESPN, ele levanta uma tese interessante. A Inglaterra ela tem um complexo de time pequeno.
né? A Inglaterra sabe que o seu tamanho não é o mesmo do Brasil, da Itália, da Alemanha e da Argentina. E ao longo da história ela tem demonstrado isso. Quer dizer, nesses momentos decisivos, em que mesmo com uma seleção forte, que a Inglaterra é uma seleção forte, ela entra em campo contra esses rivais com medo. Então, assim, a Inglaterra adotou uma postura ontem de uma consciência, né, de assumir que é uma seleção menor que a Argentina. Então, assim, fez o gol e falou, não, tá bom, agora vamos esperar tomar o empate, porque a gente é menor do que eles. Essa situação, ela ocorreu em 2002, para quem se lembra aí, para quem liga para futebol, no jogo contra o Brasil. A Inglaterra tinha naquela Copa uma seleção capaz de competir com a seleção de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, porque tinha David Beckham, tinha Michael Owen, tinha Frank Lampard, tinha grandes jogadores, Ashley Cole, etc. E faz 1-0, com uma lambança do zagueiro Lúcio, gol do Michael Owen. O Ronaldinho é expulso, a Inglaterra fica com 1 a mais e ela faz exatamente a mesma coisa. Em vez de partir para cima do Brasil e matar o jogo, ela se recolhe e espera o Brasil virar o jogo. Então, assim, essa postura dos ingleses, inclusive, é motivo de chacota para os próprios ingleses. A seleção inglesa é um motivo de piada com Rubens Barrichello, Rubinho pé de chinelo, tal, que é uma coisa que é uma injustiça, tal, mas, enfim, a gente faz a piada com um ídolo nacional do esporte. Os ingleses, né, os Cacete e Planetas de lá, os Pânicos de lá, os Marcelo Adnet de lá, usam a seleção como motivo de piada. A seleção inglesa é uma piada para os ingleses, porque eles já sabem que o destino dessa seleção é esse, é uma seleção fadada ao fracasso. E ontem foi uma demonstração cabal disso, né, com um auxílio imenso do técnico, que é alemão, que se treinasse a Alemanha não faria isso contra a Argentina, porque a Alemanha não tem essa síndrome contra a Argentina. A Alemanha eliminou o Messi de Copa do Mundo 3 vezes, em 2006, em 2010 e em 2014. Então a Alemanha não tem essa síndrome contra a Argentina, mas o técnico alemão vestiu a carapuça do inglês frágil e colocou a Inglaterra para jogar tipo um time de 5ª divisão contra a Argentina. Então, classificação justíssima, e amanhã a gente aborda, né, as expectativas para o que pode ser essa decisão entre Espanha e Argentina. É isso aí. Quem deve estar feliz, Paulo Pellegrini, é um camarada chamado Ancelotti, porque teve um técnico que garoteou mais do que ele na nossa seleção brasileira. Ele que está feliz agora. Olha, tem um garoto mais garoto do que eu. O troféu garoto da Copa é para o Tuchel. É isso aí. Vai receber o prêmio, com certeza, né? Já está na mão. Paulo Pellegrini, muito obrigado. Espero você amanhã para essa grande final, né, que vai acontecer. E, claro, os detalhes você traz amanhã, com certeza. Mária Nogueira, a gente finaliza a Rádio Universidade com Paulo Pellegrini na tela, tá? E tem mais coisas para rolar. Agora tem Rádio Ciência Entrevista. Tem ainda o UFSADU, o programa Avançar, tem o programa Fala Defensoria, e eu volto com Manhã 106, trazendo muita música, informação e o resultado da promoção. Da promoção. É isso aí. E a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Amanhã não estarei na apresentação, Borges e Mayra, mas na segunda-feira eu estarei com certeza aqui. Mas o jornal vai estar aqui, tem informação e tudo mais, está garantido, claro, porque o jornalismo da Rádio Universidade não para. Até amanhã. Inovação, tecnologia.